Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, eu quero repartir com vocês um texto que vai servir de norte para um tema. E o texto é 2 Reis, capítulo 20. Peço que você abra, por favor. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler até o versículo 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomei uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não suceda. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema investindo nas futuras gerações. Investindo nas futuras gerações. O rei Ezequias começou a governar no reino de Judá com 25 anos de idade. Reinou 29 anos. Morreu com 54 anos. Seu pai foi um monstro. Ele era filho de Acaz, um homem mau, um homem idólatra, um homem que chegou a sacrificar um filho aos deuses pagãos, um homem que encheu Jerusalém de ídolos, que profanou a casa de Deus, que infestou Jerusalém e o reino de Judá de ídolos, de idolatria, que fechou a casa de Deus. Um homem que fez mal à sua nação, que fez errar o seu povo. Ezequias não tinha exemplo, ele não tinha paradigma, ele não tinha modelo na família dele. Ezequias reprova a tese de John Locke, que o homem é uma folha em branco, que ele é produto do meio. Na verdade, o homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Ezequias reprova a tese de John Jacques Rousseau, de que o homem é essencialmente bom. Não, o rei Acaz não era essencialmente bom. Mas apesar de ter uma família completamente desajustada, apesar de ter um pai completamente mau, Ezequias opta por ser um homem diferente. E ele foi um rei piedoso. A ponto da Bíblia dizer que antes dele ninguém foi igual a ele, e depois dele ninguém foi semelhante a ele.
Em outras palavras, Ezequias foi um homem singular. Um homem que limpou a casa de Deus da idolatria. Um homem que promoveu reformas importantes, restaurando o fervor espiritual da sua nação. Um homem que abriu a casa de Deus e experimentou um poderoso avivamento. Um homem que, com a bênção de Deus, formou um grande exército conquistador e que acumulou e granjeou fortunas e riquezas e fortaleceu o seu reino. Porém, foi no seu período de governo que a Síria dominou o reino do norte e sitiou e tomou Samaria e levou as 10 tribos do norte para o cativeiro. Também foi no seu governo, 14 anos depois que ele estava reinando, no auge da sua administração, é que 2 problemas gravíssimos lhe aconteceram. Esta mesma Síria, que a essas alturas era o mais poderoso império do mundo, cercou Jerusalém com um forte grupo de soldados, pelo menos 185 mil soldados. A cidade fica sitiada, Jerusalém não tem como preparar uma resistência àquele sítio, àquele cerco tão terrível. E se não bastasse este problema de um cerco militar, de um ataque poderosíssimo, de um exército cruel e expansionista, nessa mesma data, Ezequias enfrenta um segundo problema, uma doença, uma úlcera, que a medicina da época não conseguiu contornar. E ele recebe então a visita do profeta Isaías, mandado pelo próprio Deus, com um ultimato para ele. E o ultimato era este: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquilo não foi um conselho apenas, foi um ultimato. E o rei, com tanto poder, com tantas fortunas, não tem mais nada a não ser uma parede. E para a parede ele se volta e ora fervorosamente e chora copiosamente, e Deus responde rapidamente. O profeta não tinha saído do centro da cidade ainda, quando o próprio Deus o ordena: vai lá, volta ao rei e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu te curarei e te darei mais 15 anos, e livrarei Jerusalém do poder da Síria, e no 3º dia tu subirás à casa de Deus. Pois bem, naquela conjuntura de afronta da Síria, quando o líder dizia para ele: renda-se, porque nenhum Deus pode livrar você da minha mão. O anjo do Senhor, não foi um anjo, o anjo do Senhor. Uma expressão da segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Naquela noite, matou 185 mil soldados assírios. E Deus livrou Jerusalém do poder da Síria. Mas quando o profeta chega para Ezequias, para lhe dar essa informação de 2 milagres que ele contemplaria: a cura da doença e a libertação do ataque assírio, o rei pergunta ao profeta: que sinal eu tenho de que Deus vai me curar e que no 3º dia eu subirei à casa de Deus? E o profeta lhe pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou: no mundo inteiro, relógio só anda para frente. Você nunca viu o relógio da marcha ré. É fácil avançar. Tal não aconteça. Se é que Deus vai fazer um milagre, eu quero maior, que retroceda 10 graus. E diz a Bíblia que Isaías ora e Deus retrocede 10 graus na sombra do relógio de Acás,
para dar evidência ao rei de que Deus falara a verdade, de que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Um grande milagre, um estupendo milagre, um extraordinário milagre, que reverbera para fora dos horizontes de Israel, que vai chegar lá na longínqua Babilônia, que estava se formando e ensaiando a se tornar o mais poderoso império do mundo. Pois bem, o que aconteceu depois disto? Vejamos. A Bíblia diz que o rei da Babilônia, ao saber deste estupendo milagre, forma uma comitiva diplomática, compra presentes, escreve cartas e envia essa comitiva diplomática para se alegrar com o rei Ezequias, congratular-se com ele. E quando ele recebe essa comitiva, diz a Bíblia, ele abre os seus tesouros, ele abre o seu palácio, ele abre o seu arsenal, e ele revela quão poderoso, quão grande, quão magnífico ele era. Quantas riquezas, quanto poder, quanto arsenal bélico, quanta força, quanto esplendor, quanta riqueza. E eu queria que vocês, por favor, conferissem isso comigo, a partir do versículo 12 do texto lido. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Mas o relato de Reis não registra um detalhe que está por trás de toda essa demonstração do seu poder e da sua glória. E eu gostaria que vocês fossem comigo para o segundo livro das Crônicas 32, depois retornaremos para esse texto, porque lá tem uma informação muito importante. Segundo livro das Crônicas 32, por gentileza, a partir do verso 24. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Irmãos amados, receber um milagre de Deus é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Porque quando Ezequias recebe aquela comitiva diplomática da Babilônia, e ele abre os seus tesouros, e ele mostra o seu arsenal, e ele mostra o ouro, a prata, a sua grandeza, o seu esplendor, a sua riqueza, diz a Bíblia que ele não deu uma palavra sequer para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para reconhecer que a libertação da Síria e a cura milagrosa viera de Deus. Ele enalteceu a si mesmo. Ele não exaltou a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Qual é o resultado disso? Eu preciso que você volte comigo, por favor, para o texto original, 2 Reis 20, para entendermos o que aconteceu. Por gentileza, olha aí comigo. Versículo 14 agora. Está escrito o seguinte: então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Agora veja a palavra de Isaías para o rei.
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Nada, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O que está acontecendo aqui? O profeta Isaías vai dizer para o rei o seguinte: olha, esse reino, diante do qual você abriu sua casa, seus tesouros, mostrou seu arsenal, vai se tornar um grande reino. Amanhã, esse reino virá, diante do qual você se engrandeceu, diante do qual você não deu glória a Deus, diante do qual você não reconheceu que tudo que você recebeu, a libertação do cerco inimigo e a cura da sua doença mortal, veio de Deus ou vieram de Deus, e você não reconheceu isso. Esse reino virá no futuro e vai saquear tudo, e vai espoliar tudo, e vai levar tudo embora, não vai ficar nada. E mais, veja comigo ainda, verso 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Segunda coisa, dos filhos que tu gerares, serão levados prisioneiros, cativos. Tem mais, serão feitos eunucos, em outras palavras, serão castrados, não poderão gerar. Você quer coisa pior do que isso? Uma invasão militar? Um saque? Uma espoliação? Uma rapinagem? Filhos escravos? Filhos castrados? Quer coisa pior do que essa? Agora veja a resposta do rei ao profeta. Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Bom, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia virá, vai saquear tudo, vai levar tudo embora, não vai deixar nada. Eu estou falando que dos filhos que tu gerares serão levados cativos, vão ser castrados. E você vem me dizer que boa essa palavra, você ficou louco, você endoidou, você perdeu o juízo. Mas veja a justificativa do rei. Agora ele não falou, agora ele pensou. Está escrito aí. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já bati as botas há muito tempo. Não vou estar mais aqui. E me desculpem da expressão, o que ele está dizendo é o seguinte: depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. É lamentável. É extremamente triste que um homem do Jaez, de Ezequias, da estirpe de Ezequias, pense dessa maneira. Ele só está preocupado com ele. Ele só se importa com ele. Ele só olha para o seu umbigo. Ele não está preocupado com as futuras gerações. Ele não está interessado com o que vai acontecer depois que ele partir. Ele não está comprometido com esta causa de investir nas futuras gerações. Pois bem, vamos prosseguir nesse entendimento. Vejamos agora o capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade, porque está escrito aí, no verso 21, do 20, descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Vamos entender agora. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Bom, qual a conclusão que vocês chegaram aqui? Quantos anos ele começou a reinar? 12 anos. Qual a conclusão que vocês chegaram? Se Ezequias adoecer a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja você que pôr em ordem a casa é mais do que pôr em ordem a vida. Nenhum homem, nenhuma mulher está preparado para morrer se ainda não colocou sua casa em ordem.
Porque Deus não nos chamou apenas para viver egoisticamente. Deus nos chamou para investir na nossa família e nas futuras gerações. Agora pense comigo que se Ezequias tivesse levado a sério esta ordem de Deus, sabendo que Manassés era o seu sucessor e o seu herdeiro, e sabendo que Deus tinha dado uma ordem tão clara e tão incisiva e tão eloquente para ele, o que ele teria feito? Ele teria investido nesse menino. Ele teria discipulado esse filho. Ele teria feito de tudo para transmitir a sua fé para esse filho. Ele teria caminhado com esse filho, ensinado esse filho, dado exemplo para esse filho, preparado esse menino para o reino de Judá, para ser o grande líder, para ser melhor que ele. Mas o que aconteceu? Vamos ver. Versículo 2. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Verso 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha o verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Olha o verso 9. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Mas tem mais. Olha o verso 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Na verdade, Manassés foi um monstro. Foi o pior rei de Judá. Feiticeiro. Adorava os astros. Edificou ídolos. Levantou ídolos dentro da casa de Deus. Era agoureiro. Adivinhava pelas nuvens. O cara era a pior estirpe de gente que podia existir. Era um demônio em pele humana. Parece-nos que ele tinha birra com o pai. Tudo que o pai fez, ele desfez. Tudo que o pai era, ele queria ser o contrário. O que está por trás disso aqui? O que está por trás disso aqui, meus irmãos, é que Ezequias, como dissera, pelo menos eu terei paz nos meus dias, aquilo não foi só um pensamento, aquilo foi uma filosofia de vida. De fato, ele não investiu nem no seu filho, quanto mais nas futuras gerações. Talvez para ele significava demais seu filho ser seu herdeiro e ser o próximo rei de Judá. Era tudo para ele. Poder, riqueza, fama, glória humana. Mas ele não moveu uma palha para transmitir a fé, para levar aquele menino a uma experiência com Deus, para ensinar aquele menino os preceitos de Deus, para que ele temesse a Deus e pudesse influenciar as futuras gerações. Há um texto na Bíblia que me choca profundamente. Eu queria que você lesse comigo. Porque esta profecia de Isaías se cumpriu. Essa Babilônia se tornou um grande império. Prevaleceu sobre o Império Assírio. Dominou o mundo. E houve um dia em que esse império, chamado Império Babilônico, foi para Jerusalém. Cercou Jerusalém. E invadiu Jerusalém. E destruiu Jerusalém. E queimou o templo que Salomão construiu. E passou o fio da espada, homens, mulheres, pisando crianças, forçando jovens. E Jeremias, que foi testemunho ocular dessa tragédia,
Chegou a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. Agora vejam comigo o relato que Jeremias vai fazer dessa invasão da Babilônia em Jerusalém, em cumprimento à profecia de Isaías ao rei Ezequias. Abra aí comigo Jeremias capítulo 15. Jeremias 15, versos de 1 a 4. Jeremias foi testemunho ocular dessa invasão. A linguagem é pesada e ela retrata o horror que é uma invasão militar naquele tempo. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel, os dois maiores intercessores da história de Israel, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora preste atenção no verso 4. Entregá-los-ei, para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Só que Manassés já tinha morrido há tantos anos. Qual a conclusão que você chegou comigo aqui? É que o amargo cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias. Porque Ezequias não levou a sério uma ordem de Deus: ponha em ordem a tua casa. Um monstro o sucede no trono, seu filho, seu herdeiro. E esse monstro chamado Manassés foi tão cruel, foi tão mau, foi tão perverso, foi tão idólatra, que o cativeiro babilônico ou a destruição de Jerusalém vem como consequência de seus pecados. Irmãos amados, nós não somos neutros. Nós estamos hoje fazendo uma semeadura para o futuro. Nós precisamos desesperadamente investir nos nossos filhos, nos nossos netos e nas futuras gerações. Não basta você ser uma pessoa piedosa, você precisa passar o bastão da fé para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, por exemplo, que Davi tentou salvar o mundo e perdeu a sua família. Eu vejo Noé perdendo o mundo, mas salvando a sua família. Alguém já disse que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele levou toda a sua família para a arca. Talvez nós pudéssemos ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar o mundo através da nossa família. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que para algumas pessoas, ou para todos nós, Deus tem um plano bem específico. Por exemplo, qual era o grande projeto de Deus na vida de Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Josué? Era introduzir o povo na terra prometida. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Davi? Era unificar um reino. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Salomão? Era construir o templo para adoração a Deus. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Neemias? Era reconstruir a cidade de Jerusalém. Qual era o grande propósito de Deus na vida de João Batista? Era preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Pedro?
É que ele abrisse a porta do evangelho para judeus e gentios. Qual era o grande propósito de Deus na vida de Paulo? É que ele levasse o evangelho para longe, para os gentios, para as mais longínquas províncias do Império Romano. Talvez você pergunte, mas qual o propósito de Deus para aquele que nós chamamos de o pai dos crentes? O pai da fé? Abraão. Eu queria que você lesse isso comigo. Olha lá comigo em Gênesis, por favor. Capítulo 18. Isso é magnífico. Gênesis capítulo 18. Versos 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste atenção nesse detalhe aqui. Eu o escolhi para quê? Olha o propósito. Para quê? Para que o quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Com que finalidade? A fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Em outras palavras, Deus escolheu Abraão para isso. Para que ele influenciasse os seus filhos, a sua descendência, as futuras gerações. Mas pense comigo só uma coisa aqui. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, quantos anos tinha Abraão? Quantos? 100 anos. Com que idade Isaac casou? 40 anos. Então quantos anos tem Abraão? 140. A mulher do Isaac, a Rebeca, era estéril. Quantos anos ele orou por ela para que ela fosse curada e concebesse? Quantos? 20 anos. Então quando o Isaac e a Rebeca receberam 2 bebês em casa, o Esaú e o Jacó, quantos anos tinha Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160 anos. Com que idade Abraão morreu? 175. Então quantos anos Abraão teve para conviver com os netos? 15 anos. Só 15 anos. Como é que você entende isso? Que Deus o escolheu com um propósito de ensinar os seus filhos, a sua descendência, a pôr em Deus a sua confiança e a obedecer os preceitos de Deus. Como assim? Se ele só pôde conviver com os netos 15 anos, os netos bebês e ele já no auge da sua velhice. Talvez nós pudéssemos entender um texto das Escrituras que está em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Eu acho isso incrível. Porque veja você comigo lá, Hebreus 11, 13. Está escrito o seguinte: todos estes, está falando da família patriarcal, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É como se eu visse, pastor Juarez, o Abraão na ponta dos pés, olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para as nações, olhando para a igreja, olhando para os descendentes, porque todo aquele que crê em Abraão é filho de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração, e ele estiver saudando a promessa, eu quero que o meu filho, que aquele que lá em Curitiba, exatamente no mês de maio de 2021, ponha em Deus a sua confiança. Ele é meu filho, ela é minha filha, ponha em Deus a confiança, ponha em Deus a confiança, ponha em Deus a confiança. Este homem está comprometido com as futuras gerações. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, eu fico olhando para a Bíblia e tentando encontrar exemplos que nos inspire
nesse particular. E eu gostaria de pensar com vocês num homem que eu admiro tanto. Um homem que teve 3 funções importantes de liderança em Israel, que foi Samuel. Ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote. Um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre. Um homem que começa cedo e termina com as suas cãs, com uma vida irrepreensível. E eu fico impressionado e gostaria que você fosse comigo para esse texto, 1 Samuel capítulo 12, porque está aqui para mim um dos testemunhos mais belos da Bíblia, de um homem que está encerrando a carreira, jubilando no ministério, diríamos nós, fechando as cortinas das suas ações e dando um testemunho à nação. Então veja comigo, por favor, 1 Samuel 12. Está escrito assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Agora o testemunho. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Portanto, a vida toda, diante do povo, ele está dando um relatório para o povo. Olha o verso de número 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos? E vô-lo restituirei. Eu fico pensando se os nossos líderes no Brasil pudessem chegar diante da nação para uma prestação de contas assim. Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. A nação toda diante dele. E ele dando o seu relatório. Verso 4. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Um homem que lidou com muito dinheiro, ele era o líder político e religioso. Não entrou nem um centavo para o bolso dele, de dinheiro mal adquirido, de corrupção, íntegro, transparente, honesto, correto. Verso 5. E eles disse: O Senhor é testemunha contra vós outros. E o seu ungido é hoje testemunha de que nada tens achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Eu gostaria de encerrar minha carreira assim. Acho que você também. Porém, todavia, entretanto, entrementes, há um senão que merece ser destacado. Vá comigo agora para 1 Samuel capítulo 8. Agora não é Samuel que vai ao povo, agora é o povo que vem a Samuel. E está escrito assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ponto. Alguma coisa errada aqui? Algum reparo? Quem constituiu juiz em Israel? Deus. Está cheirando nepotismo aqui? Samuel constitui seus filhos. E via de regra era um juiz. Ele constitui seus filhos. Juízes. Não era competência dele. Percebem vocês que é mais fácil um homem ter sucesso fora de casa do que em casa. É mais fácil construir grande sucesso fora dos portões do que dentro de casa.
Talvez a missão da paternidade seja a mais árdua que um homem pode exercer na vida. Mas vamos ver. Versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo aqui? Que o ponto forte de Samuel, integridade, não aceitar corrupção, não pegar dinheiro de forma desonesta, não se enriquecer ilicitamente, foi exatamente a marca dos filhos dele. O contrário dele. Eu fico até imaginando aqueles meninos, vendo o pai mexer com tanto dinheiro, vivendo numa magrela, passando dificuldade, querendo ir no McDonald's, não podia ir. Um tênis de marca não podia comprar. Uma roupa assim mais elegante não podia. Pai mexendo com dinheiro demais, mas nada entrava no cofre da família. E os meninos pensando, o dia que a gente assumir esse negócio com a gente vai ser diferente. O que acontece? Veja comigo, por favor. Versículo de número 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Veja você que não foram alguns dos anciãos, nem a maioria dos anciãos, mas quantos anciãos? Todos. Toda a liderança veio a ele. E lhes disseram, verso 5, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Preste atenção no que os líderes estão dizendo para Samuel. Ô Samuel, você é um cara legal. Você já está velho, quase batendo as botas. Se você vivesse mais tempo, com você nós fecharíamos. Mas com seus filhos, não. Você os constituiu juízes, mas eles não têm a mesma qualidade moral que você tem. Eles não têm o mesmo compromisso que você tem. Eles não têm os mesmos valores que você tem. Então, sob a liderança dos seus filhos, nós não queremos ficar. Então, antes de bater as botas, antes de morrer, faça-nos um favor, constitui-nos um rei, porque na liderança dos seus meninos nós não queremos ficar. Conclusão que vocês chegaram comigo? Assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia em Israel, rejeitando o governo teocrático, o governo de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Não basta apenas você andar com Deus. É preciso colocar em ordem a sua casa. A nossa geração dá muito valor a coisas. E nós estamos cada dia mais fascinados com coisas. E nós acumulamos coisas. E nós ajuntamos muitas coisas. E nosso coração vai ficando cada vez mais vazio. Queremos as melhores escolas para os nossos filhos, as melhores universidades para os nossos filhos, os melhores programas acadêmicos para os nossos filhos. Queremos que eles passem nas melhores universidades. Nós queremos que eles façam os melhores cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós queremos que eles galguem os empregos mais altos nas empresas mais famosas do mundo. E nada disso é errado e tudo isso é bom. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando aquilo que é mais importante. Passar para os nossos filhos o bastão do Evangelho, o compromisso com a verdade, inspirando-os pelo nosso exemplo a conhecerem a Deus e a amarem a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em transmitir para os nossos filhos, para as futuras gerações, os valores que mexeram e mudaram a nossa história, nós teremos fracassado rotundamente. Nós estamos comemorando
pouco mais de 500 anos de reforma. Que bênção. Porém, quando você vai para a Europa, parece-me que a Europa não tem tanto a celebrar. Você vai à Holanda e as igrejas estavam cheias de pessoas para buscarem a face de Deus até a década de 1960. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando uma palestra social, de vez em quando um concerto musical, mas o povo não vem mais para a igreja no domingo para ouvir um sermão, para cantar louvores a Deus. Você vai para a Escócia, o berço do presbiterianismo, e nós somos na capital, um dos templos mais belos, perto do castelo. E quando eu entrei, um templo belíssimo, com a torre empinada aos céus, e eu não vi bancos, eu não vi púlpito, porque o templo foi vendido. E hoje funciona ali dentro um bar. As pessoas se assentam ali para beber. Na terra de John Knox, onde o pai do presbiterianismo chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, John Charles Ryle, William Wilberforce, William Carey, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais estão falhando em passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Você chega em algumas igrejas na Europa e quando tem gente, você olha, é um mar de cabecinhas brancas. Porque a moçada não está mais. No ano que nós comemoramos os 15 anos da Reforma, eu estava lá em Genebra. Fomos num culto num domingo, na igreja onde João Calvino pregava. Tinha até um grupinho razoável. Mas eu olhei, acho que a idade mínima era de 60 anos. Cadê a juventude? Onde estão as crianças? Onde estão os adolescentes? Você vai para os Estados Unidos e você encontra as chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas, todas, perdendo membros, ano após ano, ano após ano. Os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários, tomados de assalto pelo liberalismo, ensinam ceticismo. São promotores da morte. Preguei recentemente numa conferência em Nova York, e depois da conferência eu fui pregar numa igreja da Assembleia de Deus, a 30 minutos de onde eu estava hospedado no hotel. O pastor me pegou, me levou à igreja, e ele passou comigo e me mostrou 11 templos vazios, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Qual o problema, irmãos? O problema é que não se investiram nas futuras gerações. E quando você olha para o Brasil, você tem alguns segmentos, você tem algumas denominações aqui no Brasil que já se renderam. Hoje o pastor Juarez estava me dizendo a bênção que ainda temos como igreja presbiteriana de ter 10 seminários, pastor? 10 seminários teológicos, com a graça de Deus, ensinando a palavra de Deus com fidelidade. Louvado seja o Senhor. Mas há denominações cujos seminários não creem mais que este livro é a palavra de Deus, aqui no Brasil. Há poucos dias, pastor Juarez, um pastor me telefonou com lágrimas nos olhos, chorando, soluçando ao telefone, disse: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média.
Você olha para o Brasil e você vê mega templos lotados, hiperlotados, mas não tem evangelho. Não se prega sobre a graça, não se prega sobre a justificação pela fé, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre vida eterna, não se prega sobre a fé salvadora, não se prega sobre as verdades benditas. Onde não tem evangelho, não tem o Deus da palavra. Você olha para o Brasil e você vê igrejas ortodoxas, louvado seja Deus, mas que também estão vivendo uma espécie de ossificação da ortodoxia. Não tem fervor, não tem brilho nos olhos, não tem calor no coração. E a moçada começa a olhar para a incoerência, para a inconsistência, dizendo, não é isso que eu quero. Então, amados, eu não vejo um assunto mais urgente do que este para a família refletir. Nós precisamos estar comprometidos com as futuras gerações. As futuras gerações. Quando eu vejo a Bíblia, eu noto que aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, segundo alguns estudiosos, 2 milhões de pessoas. Todas elas morreram no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. A segunda geração que nasceu no deserto é que entrou na terra prometida. Ninguém entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb, com menos de 40 anos, com mais de 40 anos. Geração jovem. Mas diz a Bíblia que a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Falharam em obedecer ao que Deus havia orientado. Estas palavras que hoje te ordeno, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amarás, estas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, falando para eles no levantar, no deitar, no caminhar. Ou seja, basta 3 gerações para uma igreja perder o rumo. Posso estar equivocado, mas parece que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram mais crentes do que nós. Parece até que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, e se nós não nos empenharmos, pode ser que nas futuras gerações os filhos da fé se desencaminhem. E eu queria concluir, levando vocês a 2 textos. O primeiro deles, Salmo 78, por favor. E eu termino aqui. A partir do verso 3, está escrito o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Que privilégio, irmãos. Você ser um filho e uma filha que escutou dos seus pais o evangelho. Deixa eu fazer uma perguntinha diagnóstica aqui. Quem aqui nasceu num lar evangélico? Por favor, levante a mão. Bendito seja Deus, vocês são muito privilegiados. Eu também tive esse privilégio. Você ouviu. Deram a você não só a mamadeira, mas deram a você o leite da piedade desde a sua infância. Agora, privilégio implica em compromisso, em promessa. Olha o verso 4. O que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não retenha este evangelho só para você. Fale para os seus filhos, fale para as futuras gerações, conte para eles o que Deus fez na sua vida, os milagres de Deus, a providência de Deus, como Deus escuta a oração, como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus livrou você de apertos. Conta para os seus filhos. Que os heróis da fé sejam os heróis dos nossos filhos e não os heróis da televisão, não os heróis dos artistas, não os heróis jogadores de futebol. Que os heróis de Deus sejam os heróis dos nossos netos. Conta para eles. Com que propósito? Olha comigo o verso 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó.
instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que o transmitisse a seus filhos. Não é petição, não é sugestão, é ordem. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas li ou observasse os mandamentos. Louvado seja o Senhor. Oh, amados irmãos, como isso é solene. Como isso é solene. E eu queria fazer um apelo aos papais, às mamães, aos avós. Vamos dedicar mais tempo aos nossos filhos, aos nossos netos. Vamos falar. Vamos testemunhar. Vamos chorar por eles, orar por eles. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Nossos filhos são herança de Deus, nossos filhos são filhos da promessa. Não vamos desistir deles, não vamos abrir mão de vê-los salvos, de vê-los cheios do Espírito Santo, para que a geração de amanhã, a igreja de amanhã, seja mais viva, mais operosa, mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje. Mas eu quero concluir com o testemunho do apóstolo Pedro. Eu fico impressionado, queridos irmãos, que Pedro foi um camarada que teve a sua morte profetizada. Não é simples esse negócio não, né? Porque Pedro um dia disse para Jesus assim: Senhor, por ti darei minha vida. Aí ele negou Jesus. Aí Jesus vai restaurar Pedro e restaura. Aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, você lembra aquele dia que você falou que daria a sua vida por mim? Lembro sim, Senhor. Pois é, Pedrão, você vai dar a sua vida por mim. Vai ser agora não, quando você ficar velho. E eu vou até lhe dizer, você vai ser crucificado. Você vai estender as mãos, vão cingir você. Mas com esse gênero de morte, você vai me glorificar. Você vai glorificar a Deus. Está lá em capítulo 21 de João. Versículos 18 e 19. Está escrito assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E a explicação é dada no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me! Eu não sei quanto a vocês, mas se eu soubesse que tipo de morte eu ia ter, ainda mais uma morte dolorosa como crucificação, ia ser um negócio complicado, não. Você estava deitado lá, tirou na soneca e vinha aqui pensando: olha, você vai morrer e vai ser crucificado. Eu pregava um sermão abençoado, Deus convertia as pessoas e vinha aquele negócio na cabeça: você vai morrer e vai ser crucificado. Ia tirar férias para beira da praia, naquela gostosa região praiana. Está lá tomando um sol na praia e vinha aquele negócio na cabeça: você vai morrer e vai ser crucificado. Já pensou? Se fosse hoje, o cara tinha que ir para o psicólogo. Tinha problema. Esse tempo chegou. E Pedro vai dar o testemunho de como ele enfrentou esse momento. Está escrito. Quer ver isso? Está lá na segunda carta dele, capítulo 1. E eu termino aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 e 15. Isso é impressionante. Olha o que ele disse: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Está usando a mesma palavra que Paulo. Já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, ou seja, a morte dele foi revelada, foi profecia de Jesus. Mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que está dizendo? Eu vou morrer. Mas o que eu preguei não vai morrer. Os homens podem matar o pregador, mas nunca podem matar a pregação.
Os homens podem algemar o pregador, mas os homens não podem algemar a palavra de Deus. Ele está dizendo, eu vou morrer, mas o que eu ensinei para vocês vai ecoar, e vai ecoar, e vai ecoar, e vai alcançar as futuras gerações. E depois de 20 séculos, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, nós ainda somos influenciados pelas palavras de Pedro. Elas reverberam até hoje ao nosso coração. Dizem os historiadores que quando ele foi preso no período da perseguição final de Nero, porque Nero cometeu suicídio em 68 e possivelmente ele e Paulo tenham sido mortos no ano 67. E Paulo não foi crucificado porque era cidadão romano. Então, mesmo tendo pena de morte, morreu degolado. Mas Pedro era um cidadão comum e foi crucificado. E diz os estudiosos que quando ele foi crucificado, ele disse para os seus executores, crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas antes de morrer, ele declarou, eu estou comprometido com as futuras gerações. O que eu ensinei vai continuar reverberando no coração e na mente das pessoas, século após século. Irmãos, esse assunto mexe com vocês? Encontra ressonância no coração de vocês? Quem sabe hoje nós pudéssemos renovar o nosso compromisso com o nosso Deus, de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que os meus filhos conheçam a Deus, que eles amem a Jesus. Eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas da vida, mas sobretudo que eles conheçam a Jesus. Que os meus netos conheçam a Jesus. Eu estou comprometido com as futuras gerações. Vamos ficar em pé. Vou pedir o pastor da igreja, pastor Juarez. Então nós vamos orar. O pastor Juarez está pedindo que após a oração impetre a bênção. Eu queria que você e Deus agora fizesse uma aliança, compromisso, renovando esse compromisso. Se você está perto da sua esposa, pudesse abraçá-la e vocês orarem um pouquinho juntos, nesse sentido. Se você está sem sua esposa do lado, sozinho aí, ore, coloque a sua vida diante de Deus, peça a Deus, fala comigo, me ajude, me fortaleça, para que esta aliança, Senhor, possa ser mantida, fortalecida. Eu quero colocar os meus filhos, os meus netos, os meus descendentes nas tuas mãos. Que eles te conheçam. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Que eles sejam levantados nessa geração, para serem vasos de honra nas mãos de Deus. Ó Deus querido, Deus de toda graça, por amor do teu nome, volta o teu rosto para nós. Aqui está o teu povo, Senhor. As ovelhas do teu pastoreio, a quem tu amas. Como nós precisamos, Deus, de um tempo de restauração. Restauração na nossa vida, restauração no nosso casamento, restauração na nossa família, restauração dos nossos filhos, dos nossos netos. Meu Deus, fortaleça a família. Aqueles filhos que já estão firmes na fé, preserva-os.
Aqueles que estão claudicantes, meu Deus, fortaleça-os. Aqueles que se desviaram da igreja e se afastaram do redil, como pródigos, traze-os de volta, Senhor. Meu Deus, como nós poderíamos entrar na arca, sabendo que um filho nosso ficou fora dela? Como nós poderíamos entrar naquela casa, naquela noite fatídica, sabendo que um primogênito nosso estava fora do alcance do sangue do Cordeiro? Ah, meu Deus, salva os nossos filhos, alcance-os com a tua graça. Não permita que nós descansemos até ver os nossos filhos alcançados pela tua graça salvadora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Fortaleça a nossa fé. Dá-nos a bênção de olhar como Abraão para as futuras gerações. E rogar que elas ponham no Senhor a sua confiança. Ah, meu Deus, nos ajude a ver tempos novos de refrigério da tua parte, de um sopro do teu Espírito, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre as famílias. Tempo de salvação, tempo de restauração, tempo de cura, tempo de volta para ti, tempo de quebrantamento na tua presença, tempo de renovo da tua parte, Senhor. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa casa nas tuas mãos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes nas tuas mãos, para que eles sejam levantados como colunas do teu santuário, para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.